E aí, meu amigo, você que está aí nesse canal de corte, se inscreva nesse canal, ative o sininho e todas as notificações e fique por dentro de tudo. Se inscreva também no nosso canal principal que está aqui na descrição. Valeu! Me arriscar, como você falou, e sair da zona de conforto, conversar com pessoas de outras áreas, outros meios, né? Consumir conteúdos diferentes. Isso também estimula demais para a criatividade. Demais, que nem eu adorei a ideia do Pode Chegar, porque consumir conteúdos em formatos diferentes também te dá estímulos, porque você está ouvindo, né? E hoje a gente, como tem o celular, não usa mais tanto rádio, né? A menos que esteja no carro. É muito legal. Você imagina aquilo, isso te faz ter outra sensibilidade, te faz ter outra percepção do conteúdo. Então eu achei sensacional a ideia de vocês. E a ideia também aqui, a gente costuma falar isso sempre, né? Mas a ideia é, como está todo mundo num momento bem difícil, a ideia era poder levar um entretenimento para as pessoas e, por que não, levar informação também, né? Com certeza, com certeza. E eu acho, e é o que eu sempre falo, temos o que acrescentar, né? Uma Sim. conversa dessa aqui dá várias ideias, abre a mente. Sim, e aí por que não, né? Então a gente sentou um dia, né? Inclusive faz 2 meses. É mesmo, você é bom de data, hein? Sou. Não, não sou. E foi rápido. Foi. Conversa de quanto tempo? 5 minutos? Não, e o William, né? Você partiu a ideia de quem? Minha. Jura? Tá, porque pro William não dá pra falar não, né? Inclusive já deixo todo mundo avisado. Brincadeira. Verdade. Não é verdade. Não, a gente já... O não já existe. Né? E por que não Dizer a sim. gente ser criativo e dar estímulos diferentes para buscar o sim, né? Verdade. Então, o não você já tem. Então, a gente tem que buscar estímulo para buscar o sim. Não, e tudo isso aconteceu muito rápido mesmo. Eu acho que ele não acreditou. Foi no dia 25. Não, não acreditei mesmo. E eu falei, e foi no dia 25 de janeiro, era feriado de São Paulo. Olha só. A gente se encontrou, aí a gente estava conversando sobre várias coisas e com tempo ocioso, né, quarentena. Aí eu falei assim, ó, eu tenho esse projeto aqui, uma hora eu vou fazer, não sei quando, queria colocar para rodar, o que você acha? Mostrei para ele e tal. Aí eu falei, mas se for fazer, tem que fazer logo, não tem que ficar enrolando não, porque, né? Aí ele falou assim, vamos fazer. Aí eu olhei assim, tem certeza? Eu já marquei a data, eu já falei para ele, vai ser dia tal, nós vamos começar, já vamos fechar Eu os parceiros. acredito. Eu E assim, acredito. quando a gente lança para o universo, as coisas acontecem. A gente está num momento desafiador, o Instituto nasceu também num momento bem desafiador na minha vida, né? E hoje existe por conta disso. E a gente sai da zona de conforto. Eu também não imaginaria eu estar na frente do Instituto sozinho, né? Porque eu tinha uma parceira, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudou muito, me estimulou muito para que eu também tivesse coragem, porque me bateu medo. Não vou ser hipócrita dizer que eu não senti, eu senti muito medo, né? Toda a mudança ele traz esse sentimento, mas ao mesmo tempo a gente aprende a lidar com medo. E eu falei, não, peraí, o que eu posso aprender com essa situação? Qual a cautela que eu tenho que ter, o cuidado que eu preciso ter e como é que eu avanço, né? Eu não vou me permitir ficar paralisado, porque isso tem atrapalhado a vida de muitas pessoas e vem de encontro com criatividade, né? Então, eu acho que esse assunto é bem gostoso, né, da gente falar, porque são cases que vão acontecendo, como você trouxe, da tua criatividade, né, que você teoricamente, para quem está assistindo agora, né, pegou esse momento, ela conta lá no início a trajetória que nem Instagram ela tinha, né, e era até meio contrária, porque ela não queria ter, totalmente contrária, e ela teve que buscar, e hoje ela entende, porque gerou significado para você, fez sentido para você. E hoje você consegue contribuir com vários profissionais da sua área, como você deixou bem claro, tem mercado para todos. Você ensina, né, as pessoas a como poder se conectar melhor através dessa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente útil. E tem pessoas que hoje vivem de vendas pelo Instagram, Sim. como outros canais, como a gente está usando o YouTube. A gente é muito grato a todas essas plataformas que
possibilitam acesso e conexões, né? Então, assim, e a gente está falando de criatividade. Sim. O quanto ela teve que ser criativa para ela poder se conectar com toda essa galera. Sim. Porque todo dia você tem que pensar Sim. num tema novo, Sim. no que você vai contribuir, de que forma você vai falar com as pessoas, não é assim? Com certeza. Mas eu acho que essa cobrança por criatividade, né, é uma coisa que... Não sei se você tem isso também, essa cobrança por criatividade. Demais. Preciso escrever uma coisa, Se eu pensar preciso em algo criar um conteúdo. diferente, né? Pô, para não ser repetitivo, eu já Isso é falei isso semana péssimo. passada, falei ontem, o que que eu vou poder, né? Sim, e assim, isso tem muito a ver com pequenas coisas, né? E eu acho que a gente, às vezes, esquece, por exemplo, inspiração, que é uma coisa que eu falei ontem, 2 horas da manhã nos meus stories. Não falei, eu digitei. Que já estava todo mundo dormindo em casa. E eu falei assim, que a inspiração é maravilhosa, né? Ela parece uma mágica. Chega Sim. na sua cabeça, pá, tô inspirada, eu vou escrever, vou criar, vou fazer um módulo de um curso novo, vou fazer um post, um texto. E na hora da execução, Então, mas aí o que acontece, né? A inspiração, a gente não pode esperar que ela chegue pra gente produzir. Sim. Esse é o primeiro ponto, porque senão a gente já vai procrastinar. Não adianta. O segundo ponto é, quando a inspiração chega até você, é porque em algum momento você deu um estímulo para o seu cérebro. E a primeira coisa que eu falo sobre inspiração dentro da criatividade é, tenha referências. Não adianta a gente ficar esperando cair do céu, né? É. E às vezes a gente está tão paralisado naquele pedido de preciso ter uma ideia, que a gente não se move de forma diferente para chegar ali nesse grau de inspiração, né? É o que eu sempre digo isso. Existem métodos de criação, né? O Walt Disney referência, né? De criatividade, porque assim, quem visita ou quem assiste um filme da Disney fala, como que isso é possível? Como esse cara fez isso? Ele tinha um processo sensacional de criação. Tem até um livro que fala sobre isso. O Robert Dilts escreveu esse livro do processo criativo dele. E ele tinha 3 personalidades que ele vestia ali sim, para criar, né? Uma delas era o sonhador. isso. E é isso que às vezes falta na gente, né? Sonhar e deixar as ideias chegarem. Porque antes da ideia chegar, você já fala, não, isso aqui tá muito difícil, não vou fazer isso não. E não tenho como fazer isso. Né? A gente já sabota nossas ideias. E o Walt Disney não. O que ele fazia? Jogava todas as ideias no papel. As prováveis, as improváveis, as ruins, as ótimas. Ele jogava todas. Aquele momento dele era o momento de brainstorm, que é como a gente conhece hoje. Sim. Né? Que é aquele toró de ideias. Então, assim, esse era o Walt Disney sonhador. Tem o realista, que era aquele que viabilizava as ideias. Então, ele via ali se dava para fazer aquilo que ele tinha sonhado, né? Ou melhorar as ideias, porque é como um novelo, você puxa um pouquinho, aí você puxa mais um pouquinho, você puxa um pouquinho mais, e a ideia se forma. Então, ele fazia isso, e a última, que era a executora, era quem realmente aparava as arestas para executar. E eu acho que quando a gente tem essa criatividade, ou tem a inspiração, e não põe no papel, a gente morre antes de executar, gente. Sim. É isso que falta. Às vezes você é criativo, mas você não executa o que você tem de ideia, né? E aí que vem a estratégia. Eu sei que você é uma pessoa estratégica, William, e assim, eu já tive outros insights com você sobre isso em treinamentos, porque você não só criou um instituto, como você sabe para quem você está falando, você sabe para que serve o curso, você sabe para quem você indica, e se eu quisesse fazer um curso que para mim não ia funcionar, você ia me dizer, não, eu te indico esse daqui. Com certeza. Porque você sabe para quem você está falando. Com a criatividade é a mesma coisa. Você precisa ter a ideia, pensar para quem você está falando, executar essa ideia com intencionalidade.